Meus amigos do Café Cultural, estamos de volta mais uma vez. Super legal estar com todos vocês. Bater um papo sobre arte, sobre cultura. Que eu falo, viu, Luma, que quando a gente conversa sobre cultura, sobre arte, a gente fica um pouco melhor. A gente esquece essas bobagens do mundo, de guerra, economias, políticas, essas coisas que não fazem bem para ninguém. E a gente dá um respiro. A gente dá um respiro. E respiros na alma são sempre muito bons. Sim, com certeza. Precisa. Eu tenho aqui, como minha mais nova amiga, a Luma Preto, a quem eu já agradeço demais a presença no Café Cultural. E a Luma foi trazida por uma grandíssima amiga aqui da Rádio Mega Brasil, a Mara Ribeiro, que é uma parceira de... Nossa, acho que desde o começo da rádio, desde o começo da história da Mega Brasil, a Mara Ribeiro faz parte da nossa história. E ela me mandou material da Luma, eu falei, claro que eu quero a Luma, sem saber quem era a Luma Preto. Só para você ter uma ideia. Eu trouxe a menina, eu juro para todos vocês, pela artista que ela é, acima de tudo. Depois que eu fiquei sabendo que ela é filha da Mara Ribeiro, aí eu falei, bem, aí mesmo que ela não fosse nada, eu queria a Luma aqui, não tem jeito. Luma, prazer enorme estar te recebendo aqui no Café Cultural, só tenho a te agradecer. E eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é, na verdade, a única pergunta que eu tenho programada aqui, depois o resto a gente inventa. Eu quero saber quem é Luma Preto por Luma Preto. Sim, tudo bem, Sérgio, querido. Bom, acho que é boa tarde a todos, né? Não sei. Boa tarde, bom dia, não sei lá. Bobagem. Mas aqui, dar um oi para todo mundo aqui, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre arte, sobre cultura. Acho que realmente, nos dias de hoje, é uma pauta muito importante, né? Dentro de todo o nosso contexto atual, tanto aqui no Brasil quanto fora, enfim. Sim. E realmente a gente consegue ter essas pequenas reflexões, né? Esses pequenos suspiros e às vezes até pequenas cargas de energia quando a gente traz arte, quando a gente fala sobre cultura, né? Então, desde já, super agradeço a oportunidade de estar aqui podendo conversar com você nessa rádio também, que eu fiquei sabendo que parece que foi uma das primeiras rádios online. Sim, verdade. Foram feitas, né? Então, assim, incrível. Parabéns, então, por tanto tempo de existência. Estamos aqui. Cada vez um pouquinho mais velhos, mas cada vez melhores. Então, não, maravilhoso. Maturidade é tudo nessa vida. Bom, então, começando a me apresentar, meu nome completo é Luma Ribeiro Preto. Eu normalmente me apresento como Luma Preto, que é meu nome artístico. Uhum. Eu tenho 35 anos. Eu sou filha da Mara, da minha assessora de imprensa. Mentira, você não tem 35 nem a pau. Se tiver 15 é muito. Tudo bem, continua, vai. Eu tenho 35, eu vou logo fazer 36, inclusive. É absurdo. Vamos lá. Sou filha da Mara Cristina Ribeiro, filha também de Luiz Carlos de Oliveira Preto, psicoterapeuta. E eu sou artista, quer dizer, eu danço, na verdade, desde quando eu tô na barriga da minha mãe, porque minha mãe, ela colocava música clássica para eu escutar quando ela estava grávida de mim. A culpa é dela. E aí, quando eu fiz 2 anos de idade, ela me colocou no balé, e por mais que eu tenha parado na infância, sei lá, 1 ano, 2, mas eu aprendi a ler e a escrever ao lado do balé. Olha só. Me desenvolvi na adolescência, entrei na puberdade com o balé, virei adulta com o balé, e depois fui me desenvolvendo sempre ao lado da dança. Então, a minha carreira, ela se inicia bem na área do balé clássico mesmo. Cheguei até a ganhar bolsa de estudos em Cuba, fui estudar lá fora. Cheguei a trabalhar também no Balé Centro del Conocimiento, que é uma companhia que fica em Posadas, em Misiones, na Argentina. E aí depois eu volto, né, um pouco frustrada também com o mundo do balé clássico, porque é muito rígido, né, uma estética muito específica. E aí eu fui fazer uma formação em dança na Universidade de Morumbi, fiz bacharelado e licenciatura, e lá foi onde
eu ampliei completamente todos os meus horizontes, sobre dança, principalmente. E lá, assim, para mim, foi um divisor de águas, porque foi aonde eu me entendi, principalmente como artista da dança, como pesquisadora, como bailarina, como professora, como atuante nessa área da dança mesmo, e nessa área ampla da dança, né? E de lá para cá, eu venho trabalhando com diversos profissionais. Acho que os profissionais mais presentes na minha vida hoje são Zélia Monteiro e Diogo Granato. Zélia Monteiro, ela é do balé clássico, ela tem uma pesquisa maravilhosa e um desenvolvimento metodológico incrível na área do balé. O Diogo Granato, e também na improvisação cênica. E o Diogo Granato, ele trabalha na área da improvisação cênica e da dança acrobática. E eu tô no meio. Fica um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E eu tô nesse meio aí da dança contemporânea, né? A gente chama de dança contemporânea, já faz um tempo que se chama dança contemporânea, mas é porque tem um pouco essa mistura de técnicas, mistura de linguagens, mistura de... enfim, de diferentes aspectos juntos. Muito legal falar que o contemporâneo já está velho. É legal, realmente. Realmente, pensando assim, tudo que é contemporâneo, não, essa pintura é contemporânea, a dança é contemporânea. Eu falo, gente, eu escuto isso desde a década de 90. Está na hora de criar um novo termo, né? De inventar um novo termo para o que está acontecendo hoje. Existem pessoas que já estão refletindo, assim, será que a gente está vivendo mesmo a era contemporânea? Será que a gente ainda não está meio no moderno? Será que está acontecendo, né? Mas a gente só vai saber disso daqui, a gente não vai... Exatamente, daqui a uns 50 anos, daqui a uns 100 anos, daqui a uns 4 séculos, mais ou menos, a gente vai descobrir em que era estamos vivendo hoje. O que a gente tá... Exatamente, mas eu acho que também, mas só para assim, eu acho que também, quando a gente traz esse termo, né, contemporâneo, eu acho muito importante porque acho que a essência, né, do contemporâneo quer dizer que a gente traz reflexões que permeiam o atual, né, que permeiam o contexto atual, que permeiam as questões da atualidade. Então, acho que talvez parta mais por aí, por isso que a gente não consegue parar de chamar de contemporâneo. Luma, me diz uma coisa, e deixa eu voltar lá atrás. Eu tenho 2 filhas também, e acho que como todo pai, como toda família, a gente coloca as crianças no balé quando são pequenininhas. Não tem como não colocar. Nas escolinhas, em todas, tem lá, coloca na aulinha de balé, põe lá, fica bonitinho, aí você vai ver lá. Mas com você foi um pouco diferente. Você não se contentou em movimentar o corpo. Você foi atrás do que isso significava. Você quis entender o que era esse movimento. Você quis estudar esse movimento. Quando eu li o material que a Mara mandou, eu falei assim, o que a Luma fez foi transformar, foi usar a dança como uma forma de comunicação, muito mais do que expressão, porque expressar a gente se expressa de todas as formas, mas se comunicar é o grande segredo. Conseguir passar uma mensagem, conseguir fazer com que essa mensagem seja entendida pelas pessoas, é o grande segredo de tudo isso. E você foi atrás desse processo, você foi estudar a dança, você foi compreender o porquê dançar. Por que foi isso? O que te despertou a querer entender o porquê dançar? Porque, assim, muito fácil. Nenhuma das minhas 2 filhas seguiu na dança, foram para outros campos. Legal, foi lá. Devo ter meia dúzia de fotos guardadas, sei lá onde, delas dançando pequenininhas, mas elas não seguiram. O que te fez seguir o caminho da dança, dessa expressão, e até chegar na comunicação do porquê dançar? Eu acho que, de alguma maneira, né, eu acho que quando a gente faz, né, tem um vídeo, às vezes, que aparece para mim de vez em quando no Instagram, que fala assim,
talvez existe, né, para aquela criança que está fazendo balé, existe 1% de chance dessa criança seguir carreira na dança. Ok. Talvez ela não se torne bailarina, talvez ela carregue outras coisas da dança, né? Então, quando a gente coloca, né, as crianças na dança, no balé, ou de repente em alguma outra modalidade artística, existe essa possibilidade dessa criança se reconhecer nessa linguagem, né? E para além de se reconhecer nessa linguagem, depois que se reconhece e que percebe que eu acho que tem um reconhecimento e dá match nesse lugar de você perceber o quanto você comunica através do corpo, né? Tá. Então eu sinto que mesmo quando eu estava, mesmo na área do balé clássico, eu já entendia que o corpo podia comunicar muito em cena, né, dentro dos papéis específicos dos balés, né, que contam histórias, enfim, mas eu sempre, né, e na verdade para mim não existia qualquer outra possibilidade a não ser a dança. Eu até tentei fazer uma educação física, mas não rolou, assim, não consegui. E aí, para além disso, eu tenho o apoio dos pais, né? Porque claro, sem o apoio dos pais, eu acho que talvez eu não teria ido fazer faculdade de dança, ia ter feito outra coisa. Então, eu tive muito apoio da família inteira, e eu acho que isso contou muito também. Mas eu acho que existe também, né, quando a pessoa ela se reconhece dentro da linguagem artística, enquanto artista, que você consegue passar alguma coisa através da dança, através de uma arte visual, aquilo talvez seja até uma necessidade daquele próprio corpo. Pelo menos eu sinto um pouco isso, assim. Para mim, me comunicar através da dança é uma necessidade. Não é uma opção. Você já chegou a responder através da dança? Assim, o que normalmente eu sou italiano, eu falo muito com as mãos, aquela coisa. Se eu sou jornalista também, eu falo com palavras. Você já falou assim, não, eu não vou responder isso com palavras, eu vou responder isso com movimento. Seria maravilhoso. Não, acho que sim, mas não num contexto assim, dessa forma. Mais uma vez eu fui fazer olha a ideia que eu estou te dando. De repente, imaginou você fazer um espetáculo onde uma entrevista, nós aqui inventando, já fazendo elucubrações, uma entrevista com você, só que você só responde dançando. Já imaginou que maravilha? Ia ser legal, ia ser divertido. Eu toparia. Ia ser bem legal. Eu faço uma pergunta, só que a tua resposta é uma dança. Não, eu super toparia. Eu te perguntei isso pelo seguinte: cada movimento, acho que na tua vida, é sentido, é pensado. Nada é à toa, mas na tua vida. Claro, você tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas o movimento para você tem uma importância fantástica, né? Exatamente. Então, e é por isso que, por exemplo, agora, né, nesse momento, eu já tenho, né, já fiz algumas apresentações, às vezes com grupos, às vezes sozinha, quer dizer, às vezes não, teve um solo só que eu fiz sozinha, e aí agora eu tive recebi um convite, né, do próprio Diogo Granato, de fazer esse solo sobrevivência, e na verdade esse tema, né, sobrevivência, quem trouxe fui eu mesma. Olha só. Dentro dos contextos que eu estava vivendo, do que eu estava observando, eu percebi muito assim a luta e o tanto de articulações que os artistas, né, principalmente os artistas independentes, precisam fazer para continuar sobrevivendo da dança, né? Não viver da dança, mas sobreviver da dança. Então, esse solo, né, que eu estou agora apresentando, ele parte dessa necessidade também de refletir sobre esse contexto, inicialmente. Nossa.
A escrita é uma coisa que cada livro é único. E eu não repito. Eu não tenho necessidade de repetir. Eu posso repetir temas, estilos, mas cada livro é único. Pintura, mesma coisa. Agora, tem algumas modalidades de arte, e normalmente as que mexem com o corpo. Olha só que coisa engraçada. O teatro. Nenhuma apresentação é igual, a gente sabe disso, né? Uma peça pode ficar em cartaz, sei lá, 1000 apresentações, vão ser 1000 apresentações diferentes, mas elas têm que ter uma linha, porque também não pode ser muito diferente. Dança é a mesma coisa, não é? Principalmente em balé clássico, assim, você tem aquela coisa que nem você falou, muito rígida. Ou seja, e você tem que repetir os passos exatamente da mesma forma. Foi isso que te falou assim, não, eu não quero repetir tudo igual. Eu quero fazer o espetáculo, acho que quem assistiu Sobrevivência 1, 2, 3 vezes vai ver o mesmo espetáculo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Uhum. Mas você tem uma liberdade de criação um pouco maior, né? De repente, sei lá, se você virar para um lado, o outro virar para o outro, tá tudo em ordem. Coisa que no balé clássico não pode, né? Se você der 2 passinhos diferente lá, você toma uma paulada de alguém lá. Não, no balé clássico, principalmente dentro dos balés de repertório, né, que é, por exemplo, A Bela Adormecida, né, uns mais coisas, O Lago dos Cisnes, que são obras que já existem, já estão prontas, né, às vezes só acontecem remontagens, principalmente quem faz parte de corpo de baile, se erra, realmente não é muito legal. Precisa não tô falando nem errar, tô falando criar. De repente, sei lá, que é muita sensação, eu acho que é muita emoção. Você que está ali vivendo, ouvindo aquela música, se expressando, de repente deve dar uma vontade de, em vez de pular para cima, pular para o lado, não sei, de repente pode dar uma vontade de... Não pode, de jeito nenhum. Não, sim, o balé clássico, ele tem uma certa rigidez nesse sentido, porque todo ele está dentro de uma quadratura, de uma métrica muito específica, né, de uma época muito específica, né, então ele carrega esse histórico, né, desde lá do classicismo, do Renascimento, muito específica, então, que está até hoje aí, né, funcionando. E sim, nesse sentido de liberdade, a liberdade artística dentro do balé clássico, ela se enquadra dentro dos passos. Agora, o que eu sinto, e aí no Sobrevivência, o que acontece é porque eu, né, dentro do meu processo de formação, eu me identifiquei muito com a linguagem da improvisação cênica, que é a linguagem do instante, né? Então, a partir dos materiais corporais que eu tenho, a partir do espetáculo, a partir da relação com o ambiente, a partir da relação... Não que no balé isso não exista, mas ele vai se enquadrar dentro de um lugar específico. E já na improvisação, a gente, né, tem um pouco mais, vamos dizer assim, essa liberdade criativa, nesse sentido. Então, sim, o Sobrevivência, apesar, né, de ter... Sempre vai ter a primeira cena, sempre vai ter a segunda, a terceira e a quarta, mas a forma com que eu vou dançar cada cena, realmente, e as coisas que eu vou fazer, realmente, são muito específicas de cada dia. Olha que legal. Isso deve variar com o teu humor. Tem dia que, obviamente, sabe, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá tão bem assim, tem dia que você tá triste, mas você vai lá e tem que fazer o espetáculo da mesma forma. Isso deve mexer. Eu acho que público, sabe, eu não sei se cabe, a gente sempre tem um pouco de medo, quando a gente fala de dança, de reações de público. Bater palma na hora errada, dar risada, sei lá, de repente... Assim, mas, assim, tem reações do público, e que, de repente, essas reações podem mudar alguma coisa da maneira como você vai estar performando. E é muito legal que, para você, isso esteja tudo bem. Sim, sabe? Exatamente. Que é uma coisa que até é legal, sabe? De repente, assim, o povo deu uma risada essa hora, não era para rir, mas sei lá, eu vou continuar fazendo para eles rirem um pouco mais, e tá tudo bem. Sim,
perceber que aquela risada fez parte do espetáculo, entendeu? Fez parte daquele momento e não ignorar, porque aí no clássico o que acontece é que a gente ignora, né? Deixa eu falar, nossa, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Alguém dá um tiro nesse rapaz da terceira fileira, por favor, para ele parar de rir. Essas coisas assim, né? Então é bem isso, assim, a improvisação cênica, nesse sentido, ela tá realmente muito... Não é uma obra totalmente improvisada, né? Sempre Também não vão dá, ter né? as cenas que vão acontecer, porque existe também, e é muito legal, eu adoro. Tem mas também? nesse caso, existe. Mas nesse caso, tem, né, assim, a dramaturgia, ela vai acontecer realmente sempre na mesma ordem. Ah, que legal, que legal. Cuidados que você tem que ter com o teu corpo. Eu fico imaginando que, a partir do momento que, da mesma maneira que a voz é um instrumento de trabalho de um cantor, o teu corpo é teu instrumento de trabalho. Sim. Eu fico imaginando os cuidados que você tem que ter, sabe? E que a sua preocupação, principalmente em épocas de espetáculo, assim, como é o teu cuidado, a preocupação? Você é daquelas que para de comer totalmente, ou então come tudo que aparece pela frente, a pizza nem pensar, ou pelo amor de Deus, me traz uma pizza. Como que é o teu cuidado? Não. Olha, é assim, como eu sou, né, nesse caso, não, muito específico, sou uma artista independente que trabalha um pouco mais na área pedagógica do que artística, e eu acho que isso também varia muito. Os cuidados, os meus cuidados pessoais, eles são um pouco mais, eu uso mais de uma forma mais autônoma, assim. Então, por exemplo, porque às vezes tem a ideia de, o bailarino faz aula todo dia, exercita todo dia, sabe assim? Tá treinando todo dia. E no meu caso, não é muito essa realidade. Então, dentro da minha realidade, para o solo especificamente, eu sigo fazendo as aulas de balé, que eu faço com a Zélia Monteiro já. Retomei as aulas de improviso cênico do Diogo. Para além disso, eu mesma tenho feito Ashtanga Yoga. Nunca ouvi falar. Que é uma prática, que é uma linha do yoga que ela exige um pouco mais do corpo. Um pouquinho mais, eu já fiz muita yoga. Quando a posição da lótus, do invertida, como eu não conseguia sair, eu parei. Tudo bem. Imagina, italiano desse tamanho para fazer yoga. Então, o Ashtanga, ele tem Ele exige mais do corpo fisicamente mesmo, ele é mais pesado, ele necessita mais alongamento, ele exige mais resistência, ele exige muito, assim. Então, para mim, pro que eu faço no solo, é excelente. Agora, com relação à alimentação, eu mantenho normal as coisas de comer pizza. Adoro uma pizza de mussarela com calabresa, né? Na verdade. Mas isso fica, sei lá, mais pro final de semana, assim, mas não é algo que eu como, tipo, no dia a dia. Mantenho uma alimentação equilibrada e tá tudo certo. Até porque, né, assim, tá tudo certo. Tem que ser, ou seja, uma pessoa normal como qualquer outra. Qual que é a diferença de você estar no palco sozinha, que falou, o Sobrevivência é um espetáculo solo. Sim. Ou ter mais pessoas, ter mais uma pessoa, ter mais duas pessoas, ter uma companhia inteira. Qual que é o peso que você carrega por estar sozinha e qual que é o peso que você carrega por estar numa companhia onde cada um tem um papel mais definido, né? E eu falei pra Mara que eu não ia botar ela em saia justa, mas não tem como, eu não consigo. Não, porque eu fico... É porque eu paro para refletir um pouco. Não, mas eu acho que
Eu acho que quando a gente está em grupo, a gente divide um pouco a responsabilidade mesmo, né, do espetáculo. A gente divide a responsabilidade de presença cênica. Eu acho que nesse lugar, eu acho que é mais nesse, assim, de manter o público atento à obra. Eu acho que a gente divide essa responsabilidade ela é disseminada. Agora, quando a gente está num espetáculo solo, eu sinto que, como a gente tem a inteira responsabilidade de estar comunicando para o público, eu acho que é mais nesse, eu acho que é mais, o peso é mais nesse lugar de você estar continuamente em relação com o público, você e o público o tempo inteiro, né? E não se distanciar muito do estado presente. Não que no grupo isso não aconteça, mas em grupo a gente consegue separar, dividir um pouco, às vezes, um pega mais o foco, outro pega, às vezes agora fica mais atrás, não tá tanto em foco, às vezes o grupo inteiro tá em foco, então esse lugar se divide. Agora em solo não, né? Em solo você é o foco o tempo inteiro. Não tem como, né? Não tem como. Pura curiosidade besta minha. Dá para ter uma improvisação em grupo? Sim, com certeza. Não vira uma bagunça? Cada um querendo fazer uma coisa e de repente fala assim, meu Deus do céu, zoou tudo aqui, não deu certo. Não, deve só se o grupo não for muito bem treinado. Mas a linguagem da improvisação cênica, assim como existe técnica do balé, a técnica da dança moderna, a técnica da dança de salão, sei lá, a técnica, existe também técnicas de improvisação cênica, né? Então você vai, dependendo da obra, você tem as técnicas de improvisação cênica que você vai lidando com o espaço, que aí precisa ter escuta do outro, precisa ter uma escuta maior de coerência de cena, de costura. Então é uma linguagem dificílima, eu acho, por isso que eu adoro. E que exige muito treino. Então, quando o grupo dança junto, né, exige muito treino de grupo, principalmente, do grupo que vai se apresentar. Porque assim, a tua improvisação vai depender da improvisação do artista anterior, né? Então, você tem que prestar muita atenção no que ele fez para não fazer uma coisa aí virar zona. E não pode virar zona. Né? Você tem que estar atenta, você tem uma linha mestra, imagino eu, tô aqui, olha eu dando aula de improvisação cênica aqui. Você tem uma linha mestra do espetáculo, só que aquela coisa, o Antônio improvisou de tal forma, eu preciso improvisar dentro da linha mestra sobre o que ele fez. Aí, nossa senhora, menina, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Não. Mesmo. Fora do normal. Me diz uma coisa. Nós temos grandes bailarinos no Brasil, nós temos grandes dançarinos aqui no Brasil, nós temos grandes bailarinos e grandes dançarinos no mundo. Mas a gente tem que admitir, ainda é uma arte que precisa ser compreendida, ainda é uma arte que precisa ser divulgada, ainda é uma arte que precisa ter mais espaço dentro do próprio universo das artes. Uhum. É muito mais. Hoje em dia a gente vê, vamos numa peça de teatro, tem um monte de peça de teatro. Vamos numa exposição, tá cheia de exposição. Vamos no museu. Agora, quando fala assim, vamos ver um espetáculo de dança, dança. Vai, sei lá, vamos na festa de São Vito, melhor. Você sente que ainda é uma arte um pouquinho preterida, que precisa de mais peso? Sim, com certeza. As artes, de uma forma geral, porque as artes, de uma forma geral, elas são bem excluídas da sociedade e não são muito incentivadas, né? Mas eu acho que talvez, aqui a gente está vivendo um momento tão crítico em todas as artes, mas talvez sim, talvez a dança... Já há alguns anos, infelizmente. Mas sim, talvez mas existe, tem falta de incentivo cultural mesmo, né? Em vários aspectos, de programas de governo, né? De editais, existe realmente
um desleixo, e assim, nesse sentido, mas principalmente a gente, né, a classe da dança, né, muitos profissionais têm lutado para que, por exemplo, a dança esteja dentro das escolas, que antes estava, né, para que ela fosse uma matéria obrigatória na grade curricular. E existem algumas escolas particulares, né, que são alternativas e tal, que conseguem ter a dança dentro da grade curricular, mas não é prioridade, entendeu? Porque a dança, ela faz a gente refletir, a dança faz a gente pensar, a dança faz a gente se expressar. Então, e as artes também, de uma forma geral, né? O teatro também acontece isso, por isso que é sempre muito difícil. Então, a gente não é, eu mesma, né? A gente não é educado a querer ir assistir dança, enfim, a ir assistir um espetáculo de dança. Mas aqui em São Paulo tá lotado, você pega a semana, tipo, e tem espetáculo de dança acontecendo todos os dias aqui, todos os dias, é impressionante. Basta querer, né? Basta querer ir ver. Então é isso, assim, infelizmente ainda é uma luta de muitos anos, assim, porque falta de colocar isso dentro da educação, na escola, das pessoas, de modo geral mesmo. E não é falta de... não, mas a dança nunca teve espaço. Muito pelo contrário. Se você estudar história, a dança esteve presente em todos os momentos da história, em todos os povos da história, em absolutamente de todas as formas possíveis e imagináveis. Resistindo. Não, ali, não, sabe, se fazendo presente, se fazendo importante. Não teve, eu não consigo agora pensar num momento da história ou num povo que a dança não tenha sido marcante e representativa nesse período principal. Não tem. Do Antigo Egito, Antiga Roma, Antiga Grécia, índios, Japão, Oriente Médio, Europa, onde for, gente. A dança sempre está lá. Desde a pré-história. Sabe, tem lá pinturas rupestres que mostram dança. Sim, sabe? sim. E a gente imagina que a dança é uma coisa que faz parte, que a música faz parte. A dança está grudada na música. Então não tem por que falar que a dança não tem tanta importância. Não tem como você falar isso. Exatamente. Sabe? Basta olhar, basta conhecer, basta... Sabe, gente, todo mundo sabe, eu não sou católico, mas abre a Bíblia. Eu conheço. Assim, sabe, o raio lá, não teve? São João Batista não morreu porque Salomé dançou? Salomé dançou de tal forma, lá tirou toda a roupa, ficou peladona lá na frente do rei, lá, e pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Por causa da dança. Ou seja, a dança faz milagres acontecerem. Exato. Sabe, dança conquista mundos. E não tem porquê você falar, não, dança eu não quero. Por que as empresas não colocam programas de dança para os seus empregados? Para os seus colaboradores? Não, mas eu vou parar todo mundo não vou tirar meia horinha, uma horinha para fazer dança? Por que não? Exato. Sabe, o pessoal da RH, e a Mega Brasil tem isso, né? A Rádio Mega Brasil, ela é muito ouvida por profissionais de comunicação, de marketing, de RH, então vai aí um recado. Vocês ficam loucos atrás de programas de integração. O que eu vou fazer para pegar o meu grupo de empregados, de colaboradores e fazê-los serem mais unidos? Fazer eles dançarem. Pega para dançar, exatamente. Pega para dançar. Pega uma professora de dança, uma profissional de dança, e sabe, mas eles não sabem balé, não precisa ser balé, ninguém está pedindo sair dançando. Fred Astaire, Foxtrot, nada disso. Para mexer o corpo. Exato. Sabe, tem uma questão, tem uma questão cardíaca, tem uma questão de exercício, tem uma questão muscular, uma questão de alongamento. Bota esse para dançar. E para de querer ficar inventando programas idiotas que não dão em absolutamente resultado nenhum. Não dão.
Não dão. É Os isso mesmo, é isso programas de mesmo. integração não dão em resultado nenhum. Bota esse Exatamente. povo para dançar, bota esse povo para suar, para transpirar. Exatamente. Sabe? Eu acho que aí que a gente ganha alguma coisa. E aí, Exato. esse povo se mexendo vai querer assistir um espetáculo de dança. Vai chegar em casa e vai falar para a esposa, para o companheiro, para a companheira: nossa, hoje eu dancei lá na empresa. Tá tendo algum espetáculo de dança na cidade? Vamos ver. Uhum. Sim, exatamente. Tá? Você gosta de ver? Você vai assistir espetáculos de dança? Você gosta de ver? Sim, sim, gosto bastante. Eu assisto. Eu gosto de assistir sempre assim, de coisas que eu nunca ouvi falar, assim, uma companhia que eu nunca ouvi falar. Aí eu vou. Mas eu também vou assistir os amiguinhos, né? Porque tem que assistir os amigos, os colegas do Claro. time. Dá Mas licença. Tá? eu gosto muito, assim. E você é muito crítica, Luma, quando você está assistindo um espetáculo, até por ser uma profissional, por ser uma estudiosa da dança, da ciência da dança, da ciência da arte de dançar, você é muito crítica quando você está assistindo um espetáculo ou você desliga a chavinha e é público somente? Não, eu prefiro aproveitar e desfrutar do momento mesmo, honestamente. Eu Uhum. acho que né, quando a gente vai assistir um espetáculo de dança, a gente sempre está esperando ser afetada de alguma forma, né? Então, eu acho que isso também, para quem for assistir meu solo, eu acho que é isso, assim, pode estar, né, muito aberto, né, não precisa entender nada. Muitas vezes a gente acaba sentindo coisas que é isso, não tem nem como explicar, mas a gente sente por estar ali presenciando e vivenciando aquilo. Mas, assim, hoje em dia, assim, quando eu vou assistir um espetáculo de dança, eu já chego com muito respeito, assim, para assistir pro próprio artista, porque não tá fácil. Estar Uhum. ali, só de estar ali já é, assim, um ganho, assim, incrível, sabe? Só de ter conseguido chegar no palco, para mim já tá valendo ser aplaudido de pé, sabe? Então, eu não sou crítica, não. E, assim, indico todas as obras e todo mundo tem que assistir, porque o trabalho do artista é esse, é de botar as suas questões, as questões políticas, tudo em cena para refletir, para fazer virar alguma coisa nas pessoas que estão assistindo. Uhum. Então, eu acho que é isso. Ah, legal, legal. Deixa eu fazer uma outra perguntinha. A gente falou de crianças dançando, e eu acho fundamental todos os pais, as famílias, darem oportunidade para as crianças dançarem. Vai virar bailarina, vai virar dançarina? Não sei. E também isso é o que menos importa. Põe lá para se movimentar, põe lá para entender o corpo. Sabe? Assim, como dançarino, eu tenho 5 pés esquerdos, pra você ter uma ideia, né? Eu consigo tropeçar na minha sombra, mas tudo bem, isso é um detalhe. Mas mas eu acho que conhecer os limites do corpo, e quando a gente fala conhecer limites, não é por limites, é saber ir além daquilo que é um possível limite. Agora, a dança é muito importante. Eu acho que hoje em dia se fala muito da questão de terceira idade. Eu falo que quem inventou o termo melhor idade morreu nos 40. Porque com 60 tem dor no joelho, tem dor nas costas, tem dor em tudo quanto é lugar. Mas assim, a dança é muito importante também para as pessoas mais idosas. Uhum. E uma coisa especial que eu queria que você falasse, se você não entender disso, desculpa a pergunta, mas que me veio. A dança é uma terapia. Dança como terapia para pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Colocar para dançar é uma terapia de desenvolvimento e de evolução. Sim, a dança ela pode ser terapêutica. Isso com certeza. Sem dúvida alguma. Porque mexe muito, né, dependendo principalmente do professor que está dando aula, mas acho que, não, na verdade, nem isso, assim, ela pode ser terapêutica em muitos aspectos. Ela pode ser terapêutica, por exemplo, a dança contemporânea, se partir da parte criativa, ela pode ser terapêutica porque você
coloca as suas questões individuais ali. A dança, de repente, dançar uma zumba pode ser terapêutica porque te fez suar, te fez pular, te fez... Então, o balé pode ser terapêutico porque você está lá respirando, controlando, pensando nos seus alinhamentos ósseos, pensando então, e aí isso te traz um outro estado de corpo, te traz uma outra atenção, te traz talvez uma calmaria. Então, sim, dança ela pode ser ela pode ter um viés terapêutico sem dúvida alguma, assim. Você já mexeu com isso? Ou não? Não por querer. Tá. Não é minha praia. Não quero. Para de encher meu saco. Legal. Você falou de uma coisa, essa questão de conhecer alinhamentos ósseos, conhecer organismos. Aquela coisa de ficar na ponta do pé é tudo truque de mágica, né? Aquilo ali, ninguém fica na ponta do pé durante tanto tempo como a gente vê bailarino ficar. Dá licença. Aquilo é uma ilusão que vocês fazem a gente acreditar que vocês estão na pontinha do pé, né? Não, que bom que você acha que é uma ilusão e que é mentira. Que bom, porque acho que é essa a intenção do balé. Essa é a mágica, né? Mas não, é tudo, né? A linguagem do balé clássico, ela traz uma organização muscular e uma organização óssea muito específica e muito controlada, né, de muito controle do corpo, né, inclusive essa, né, é uma das minhas linguagens que eu utilizo para dançar, porque eu vim daí, então, se você for me ver dançar, você vai ver o balé, não tem jeito. Mas assim, para usar, né, para subir na sapatilha de ponta, existe a sapatilha específica, né, que faz a gente subir na ponta do pé. Mas não é qualquer pessoa que sobe, então você precisa estar com o seu corpo muito bem organizado, assim, para poder realizar os movimentos do balé clássico, porque não é muito simples, assim, vamos dizer. Que, inclusive, né, uma das coisas que eu trabalho muito enquanto artista e nesse solo também é justamente como que eu uso, né, como que eu me utilizo muitas vezes desse meu corpo clássico para fazer outras coisas. Nossa, você explora muito o limite do teu corpo, né, menina? Você tem um negócio um pouco. Acho que você já falou a questão da yoga, o quanto que você se prepara, assim, e é gostoso a gente descobrir, né? Falou, nossa, eu consigo chegar um pouquinho além. Sabe? Eu tô encostando na ponta do pé, que seja a base. Né? Gente, que bom que eu não consigo mais, não é só encostar, chegar um pouquinho além. Testar, ir além. Mas vai doer. Vai doer. Mas é aquela coisa, que bom que doeu, né? Às vezes... Chega uma hora que a dor é tua amiga, né? A gente que é artista, que é bailarino, principalmente por conta de alongamentos, né? Tem dores que são ruins, né? Que acabam aparecendo, mas, né? Para a gente conseguir sentir, né? Mas para a gente conseguir sentir um osso, sentir uma parte do corpo, quando a gente aperta, né? Mesmo quando a gente massageia, aperta, sei lá, vai apertar o calcanhar, é uma dor que você sente, porque você está apertando aquela região, né? Então, o Diogo uma vez falou que a consciência corporal, ela acaba vindo, ela é mais efetiva quando ela vem a partir da dor. Olha só. Então, é isso, assim, a gente fica sempre nesse limiar, mas entre as dores boas, as dores não boas. Sempre tem. Conta para nós uma curiosidade. Você já chegou uma vez em casa e falou assim, gente, eu não vou conseguir fazer isso? Eu acho que enquanto... você diz de algum movimento específico, alguma coisa nesse sentido, né?
Olha, como uma boa bailarina, vinda do balé clássico, eu acabei aprendendo, assim, a ser muito... E aprendi e me reconheci, né? Muito na disciplina, e me reconheci muito nesse lugar da busca da perfeição, né? Da busca por algo excelente. Então, assim, muitas vezes, se eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou conseguir. Que legal, muito bom, muito bom. Eu só não consigo, é hoje, amanhã eu vou conseguir. E ponto. Mas eu acho que é por conta desse lugar mesmo, né? E eu acho que isso tem muito a ver, assim, também com uma das partes, né, do solo, que tem a ver com essa energia, com essa força de, não, vou conseguir, vai dar certo, vou atrás. Então, tem muito a ver com essa força também, né? De luta. Muito bom. E você leva isso para a tua vida, fora da dança? Se você não consegue uma coisa, dane-se, eu vou conseguir? Ai, sim. Pessoinha. Gente, mas é maravilhoso isso, sabe? Com certeza, sem dúvida alguma. Isso só torna o caminho mais difícil? Pode até ser. Só torna o caminho um pouco mais difícil, mas te garanto que torna muito mais prazeroso quando a gente consegue, né? Com certeza. Legal. Luminha, me diz uma coisa, meu anjo. Vamos dar o serviço para o povo e te assistir. Aonde que a gente encontra o Sobrevivência? O Solo Sobrevivência vai ser apresentado agora nessa quinta-feira, dia 18 de junho, às 20 horas, no Centro da Terra. O Centro da Terra, ele fica na Rua Piracuama, número 19, lá em Perdizes. Perdizes. É muito legal lá o teatro, assim, quando você entra, você realmente vai para o Centro da Terra. É muito legal, é uma experiência muito única. Tá. Enfim, e aí eu vou me apresentar lá nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos tanto pelo Simpla, pode digitar Sobrevivência, que já aparece, ou pode comprar também na própria bilheteria do teatro. Tá. Quem não conseguir te ver no Sobrevivência, quem não conseguir, que nós estamos gravando isso muito perto, nós vamos colocar isso no ar. Onde que te encontra depois? Quero conhecer mais sobre Luma Preto, quero entender mais sobre a dança, sobre o teu trabalho. Onde que te encontra e te acompanha depois? Então, eu acho que é mais efetivo me procurar no Instagram. Então, o meu Instagram é luma.preto. Tem também algumas coisas no YouTube que eu também posto. Tá, Luma Preto. Se clicar Luma Preto, já vai aparecer meu canal, já vai aparecer os meus vídeos também. E eu acho que... E para quem tem Facebook, eu também posto. Lá é Luma Ribeiro Preto, que aparece. E por lá eu tô sempre falando por esses 3 canais. Então, é Instagram, luma.preto, YouTube, Luma Preto, e Facebook, Luma Ribeiro Preto. E logo, logo você vai ter sua própria companhia de dança, aí vai ter site, vai ter tudo isso. Maravilhoso. Você já tem assessora de imprensa? Você tem quem faz a tua assessoria de imprensa? Tem, né? A Mara Ribeiro, é óbvio. Beijo para você, meu anjo. Você adora, Mara. Parabéns, menina. Parabéns pela tua jornada. Parabéns pela tua energia. Você tem uma energia única. Obrigada. Nunca desperdice essa energia. Coloque sempre para fora. Se expresse sempre. E mais do que se expressar, continue se comunicando. Que nem eu falei para você. Se comunicar, porque a expressão é uma via que vai. A comunicação é um ciclo. Você está sempre recebendo os teus feedbacks, recebendo de volta e tenho certeza, menina, você vai brilhar muito. Já está brilhando e vai brilhar cada vez mais, tenho plena certeza disso. E a hora que você quiser, estou sem nada para fazer, estou com uma dor aqui na panturrilha, não posso dançar, deixa eu ir lá bater papo com o Sérgio, é só voltar. Sim. Muito bom, muito obrigada mesmo. E para quem quiser saber mais também, né, do solo, tem também na minha página, mas para quem quiser saber,
esse solo ele tem direção do Diogo Granato, que foi o que eu falei anteriormente. E, enfim, ele vai tratar de vários aspectos da própria sobrevivência, né? Vai tratar sobre resistência, vai tratar sobre resiliência, luta, esperança também. Então tem esses dois aspectos, né? Sobrevivência, que é esse lugar da luta, e tem o sobreviver, separado. Que tem a ver com essas belezas da vida, com aproveitar os grandes momentos. Importantíssimo. E um abraço para toda a equipe técnica, tá? Porque o espetáculo a gente nunca faz sozinho. Exatamente. Tem o artista, os artistas, tem a direção, tem a produção, mas tem todo um bando de gente que pode ser de 1 ou de 50 mil pessoas que fica por trás, que faz o espetáculo acontecer. Então, para esse pessoal também, nosso muito obrigado, nosso reconhecimento pelo que vocês fazem com que o espetáculo aconteça. Sempre muito bom a gente abraçar esse público também. Luminha, beijo para você, criança, tudo de bom e estamos aqui sempre que você precisar. Pessoal, obrigado por ter assistido mais essa edição do Café Cultural. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse. Tchau, Lumar, até mais. Tchau, obrigada.